Olá pessoal, professor Yuri para mais uma aula de JavaScript. Hoje continuando com o nosso assunto sobre arrays. Ontem a gente viu como criar o nosso array multidimensional. É um array que tem várias dimensões, né? Que no caso a gente criou um com duas dimensões. Portanto, a gente não pode se limitar somente a criar arrays. A gente tem que avançar na inserção e na remoção de dados desses arrays. E como que a gente faz isso com o nosso JavaScript? Se vocês observarem, a gente tem os arrays, eles funcionam como uma pilha. Então eu tenho os elementos que são incluídos um após o outro, ou no início ou no final. Eu posso substituir esses arrays ou removê-los. Então, para ficar mais prático, para ficar mais fixo, a gente vai lá para o nosso Sublime. Vamos criar aqui um novo arquivo. Vou chamar esse arquivo de array inclusão exclusão .html. Isso para vocês salvarem esse arquivo e ficar para consulta e estudo. A gente vai criar um arquivinho HTML simples. Inclusão, vou chamar de inclusão e exclusão de dados no array. Ok? Nós vamos criar aqui um scriptzinho. E dentro desse script, a gente vai criar um array simples, um array com uma dimensão só, chamado lista de frutas. Então eu vou aqui criar uma variável, lista frutas. Essa variável vai receber um array, correto? E lista frutas na posição 0. Ela vai receber banana. Lista frutas na posição 1. Ela vai receber maçã. E na posição 2, morango. Eu vou dar um console.log aqui só para a gente verificar no nosso console como que esse array foi montado. Vou salvar aqui. A gente vai para o nosso navegador abrir o nosso projetinho. JavaScript, array, inclusão e exclusão. Vamos abrir o nosso console. Mais ferramentas. Ferramentas do desenvolvedor. Então tá lá, tem um array. Esse array tem 3 posições. Lembrando que começando do 0, essas posições são contadas corretamente. Então tem banana, maçã e morango. E agora a gente vai verificar através do código como que eu incluo elementos nesse meu array. Vamos voltar lá para o nosso Sublime. Bom, pessoal, antes da gente começar aqui na inclusão e exclusão de elementos, a gente tem que ter em mente que a gente, na parte de inclusão, a gente tem duas formas de incluir. A gente tem que ter em mente o que é uma fila e o que é uma pilha. Então, o que é uma pilha? Uma pilha você empilha, né, os elementos. Então, se eu empilhar um novo elemento, esse elemento vai vir por cima, correto? Se eu incluir esse elemento através de uma fila, ela vai ir por último. Então, nós temos que ter essas duas, né, interações em mente. Inclusão em fila e inclusão em pilha. Em pilha,
o elemento que eu coloco, ele será o primeiro. Em fila, o elemento que eu coloco, ele será por último. Então vamos lá no nosso código. Eu vou comentar aqui. Inclusão em pilha. O elemento é incluído no início do array. Então, para mim incluir esse elemento no início do array, a gente tem um método de inclusão que a gente chama de push. Não, na verdade é um shuffle. Então eu vou dar aqui o meu lista de frutas e vou criar um método. Quando eu estou acionando o método, lembrando, é ponto shuffle. E o elemento que eu queira incluir. Vamos supor que eu queira incluir aqui laranja. Certo? Então eu salvo aqui. Então esse elemento ele será incluso no início da minha pilha aqui, do meu array. Então vamos lá no nosso navegador. Se eu der F5 agora, olha só. Veja que laranja foi inclusa aqui na posição 0. E os outros elementos, vocês observam, eles foram realinhados aqui na minha pilha. Então eles foram jogados para baixo. Isso aqui funciona numa pilha, né? Se vocês visualizarem uma pilha, é assim que funciona. Você tem uma pilha de caixa. Sempre que você colocar uma caixa em cima da outra, a caixa que você colocar por último é que vai estar em primeiro. Diferente de fila, se você está enfileirando as caixas para entrar numa porta, a caixa que se você coloca por último, ela vai ser retirada por último. Então, neste caso aqui, usando o OneShuffle, eu insiro o elemento no início da minha pilha. Ok? Então, e agora a gente tem como, também vamos estudar como incluir um elemento no final da fila. Vou comentar aqui. Inclusão em fila. O elemento é incluído no final do array. Então, para a gente incluir o elemento no final do array, eu uso o método push. Então, eu dou aqui lista frutas.push. E qual o elemento que eu quero? Então, eu vou colocar aqui abacate. Se eu salvar aqui, agora a gente vai verificar como que esse elemento será incluso no final da minha fila. Voltando lá para o nosso navegador, eu vou dar o F5 e está lá o abacate no final da minha fila. Então vocês têm que ter em mente a forma de inclusão em pilha, que eu empilho os elementos. O elemento colocado por último ele será o primeiro, e o em fila, o elemento colocado por último será o último. Correto? E a gente tem como excluir também esses elementos. Vamos lá para o nosso Sublime Text. Pessoal, então para a gente excluir um elemento no início do array, a gente vou colocar aqui, excluir elemento no início do array, ou seja, na pilha, né? Eu vou usar aqui, o método shift. Então é ponto shift. Certo? Eu tenho esse método. E para mim excluir, vou comentar esse código que foi o último.
Vou dar aqui para a gente separar melhor. Excluir elemento da fila, ou seja, o último elemento. A gente usa aqui o método pop. Então a gente usa para excluir o elemento, o último elemento na fila, né? Quando é uma fila, os elementos que são incluídos ou excluídos são os últimos da fila, eu uso o pop, certo? Então, gente, olha o que acontece. Só que nesses dois métodos eu não preciso passar o elemento que eu queira excluir. Por quê? Porque ele vai excluir o primeiro elemento. Qual que é o primeiro elemento? Banana. E ele vai excluir o último elemento. Qual que é o último elemento? Morango. Então eu não preciso passar como parâmetro o elemento que eu desejo excluir. Então só basta eu passar qual que é o meu array que eu desejo excluir, né? Então lista de frutas, eu vou excluir aqui o meu primeiro elemento. Eu vou só comentar isso aqui para não dar problema. Então vamos lá. Então nesse caso aqui eu vou excluir o elemento que está no início do array, ou seja, lá no topo da minha pilha. Vou salvar. A gente vai dar F5 aqui agora. Olha só. Então ele excluiu, né, o primeiro elemento. Qual que era o primeiro elemento? Banana. Então excluiu banana. Realinhou os meus outros dois elementos. Então maçã passou para o índice 0 e morango para o índice 1. Ok? Então essa é a forma de exclusão usando o shift, que exclui o primeiro elemento da minha pilha. E depois a gente tem como excluir o último elemento da minha pilha. Então eu vou dar aqui o lista frutas, quer dizer, excluir o último elemento da minha fila, tá ok? Então vocês têm que ter em mente sempre fila e pilha. Pilha eu vou empilhando, então quando eu estou excluindo ou incluindo, vai ser sempre no início da minha pilha. Fila, quando eu estou excluindo ou incluindo, vai ser o último elemento da minha fila. Quando eu estou incluindo, eu passo por parâmetro o elemento que eu desejo incluir. Quando eu estou excluindo, eu não preciso passar o elemento que eu preciso excluir, porque o elemento já está criado, né? Então eu quero excluir esse elemento. Então ele já tem a tecnologia para observar qual elemento ele vai excluir. Qual que é esse? O último da minha fila. Eu vou dar um Ctrl S, a gente vai lá, vai salvar. Agora olha só, ele excluiu o morango. Excluiu o morango, que é o 2. Então a gente tem agora dois elementos. No índice 0 banana, no índice 1 maçã. O morango que estava no índice 2 foi removido com o nosso método pop. E a gente pode usar esses métodos também, pessoal, com arrays multidimensionais. Então eu vou, para a gente exemplificar aqui, eu vou excluir esses valores. Certo? E vou criar aqui, vou transformar esse array em um array multidimensional. Então eu vou chamar ele de lista coisas. E o lista coisas, ele vai ter uma dimensão frutas, vai receber um array. Tá? Certo? Então eu tenho a dimensão frutas e o lista coisas pessoas, na posição pessoas, ele vai receber outro array. Certo? Então eu tenho aqui, ó, a simulação disso aqui, né? Eu tenho lista coisas. Na posição frutas, no índice frutas, eu tenho uma dimensão que é um outro array. E no índice pessoas, eu tenho outra dimensão que é esse índice pessoas. Então eu posso, com essas duas dimensões criadas, fazer a inclusão.
Então a gente vai incluir agora aqui em lista coisas na dimensão frutas. Eu vou usar um método. O método para me incluir no início da pilha do array. Qual que é esse método? Unshuffed, né? Então unshuffed. Passando como parâmetro, eu estou incluindo, então eu preciso passar como parâmetro. Vou passar como parâmetro banana. Certo? Vou salvar aqui. E agora eu vou dar um outro aqui, ó. Só na segunda dimensão. Lista coisas. Na dimensão pessoas. Eu vou dar aqui no início da pilha um shuffle. Eu vou incluir qual a pessoa? Vou incluir o João, certo? Eu vou salvar. Vou dar aqui um console.log. Na verdade eu vou copiar esse cara aqui para ficar de mais fácil visualização. Vou dar um Ctrl S só para a gente ver como que ficou o nosso array montado. Vou lá no nosso navegador, vou dar um F5. Opa, deu um problema aqui. Lista frutas is not defined. Vou abrir. Aqui, pessoal, tá com erro aqui, ó. Lista frutas. Eu tô dando console.log no lista frutas. Não existe lista frutas, né? Existe lista coisas agora. Então vou dar um Ctrl S. A gente volta lá. Vou dar um F5. Agora sim. Olha só, eu abrindo. Então, no meus lista coisas eu tenho uma dimensão frutas. Essa fruta tem uma banana na posição 0. E na lista coisas na dimensão pessoa, que é um array, tem o João. Certo? Essa é a nossa forma de inclusão no início da nossa pilha. Se eu fizer assim, ó, só para ficar mais simples, então eu vou criar aqui, ó. Ao invés de eu criar aqui, eu vou criar aqui banana, maçã, certo? E aqui eu vou colocar João e Maria, certo? Então o que acontece? Com isso criado, a gente vai inserir agora no início, né? Inserir o elemento no início da minha pilha, né? Quando eu falo de início, no início da pilha, eu vou incluir outro elemento. Então agora esse array vai ser montado com esses dois elementos e eu vou incluir no início aqui um elemento que vai ser laranja. E aqui vou incluir no início da minha pilha lista de coisas pessoas na dimensão pessoas. Vou incluir aqui José. Certo? Então vou dar um Ctrl S. A gente vem lá no nosso navegador. Dou um F5. Olha só. Então eu tenho a laranja no início, né, incluída pelo método unshuffed, laranja. E tenho o José incluído aqui no meu array no início, né, da minha pilha. José. Ok? Então é nosso método de inclusão. Depois a gente tem o método de inclusão no final do elemento, né? Quando eu falo inclusão no final do elemento, eu estou falando de uma fila. Então, para usar uma fila, a gente usa o método push. Eu vou colocar aqui, push. E eu vou usar aqui o método push. Né? Então, o que acontece agora? Ao invés de laranja ser inserido no início do meu array frutas, que pertence ao array coisas, ele vai ser inserido no final. Assim também como José, em vez de ser inserido no início da minha pilha, vai ser inserido no final da minha fila, né, na minha lista de coisas, no meu array pessoas. Eu vou salvar agora, dou um F5.
Olha só. Então a laranja está no final e o José está no final agora da minha pilha. Então assim também a gente pode remover, né? Se eu quiser remover agora um elemento no início, basta eu dar o Shift. Lembrando que quando eu quero remover, eu não preciso passar nenhum parâmetro, porque ele vai remover o elemento que está no início, né? Então eu também aqui no Shift, ele vai remover o elemento que está no início, certo? Neste caso ele vai remover banana, neste caso ele vai remover o João. Então eu dou um Ctrl S, dou um F5. Agora olha só, as minhas pilhas, né? As minhas filas, na verdade. Opa. Ela só tem o elemento Maria e maçã, porque foi removido banana e João, ok? E eu posso remover também usando o pop. O pop remove o último da minha fila, né? Então ele vai remover agora o Maria e vai remover o maçã. Eu dou um Ctrl S, dou um F5. Olha só, então agora eu só tenho banana e agora eu só tenho João, né? Porque foi removido o último elemento da minha fila, diferente do Shift que remove o primeiro. Bom, então espero que tenha ficado claro. A gente usou aqui nessa aula os métodos Unshift para minha inclusão em pilha, ou seja, no primeiro elemento em uma pilha, e Shift para mim remover o último elemento, o primeiro elemento nessa pilha. E depois a gente viu que inclusão em fila, que eu uso o método push para mim inserir esse elemento no final da minha fila, e o método pop para mim remover o elemento no final dessa fila. Lembrando que a gente pode usar esses 4 métodos tanto em array simples, com uma dimensão, quanto em array de multidimensão, como a gente usou aqui 2 dimensões. Espero que tenham gostado da aula. Criem mais arrays com mais dimensões e pratiquem esses métodos que são bastante importantes. Obrigado por estar atento. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima.